Um dos cenários de uso mais comum do user lock é a prevenção de logons simultâneos dos usuários. O mesmo usuário se logando em mais de uma máquina ao mesmo tempo com a mesma credencial pode significar compartilhamento de senha com alguém da organização ou até mesmo o roubo dessa credencial por algum atacante. Dois eventos que nós queremos evitar. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o usuário João que já está logado nessa máquina. Esse usuário João está sujeito a uma política que diz que ele pode se logar em uma estação só de cada vez, além de alguns outros tipos de acesso que ele tem direito. E, de fato, se o usuário João tentar se logar em mais de uma máquina, ele recebe uma mensagem dizendo que ele excedeu o número de sessões e que ele deve desconectar uma outra sessão para poder ter acesso a essa máquina. Outro cenário bem comum é o gerenciamento de horário de logon. Isso pode ser feito no AD, mas individualmente para cada credencial, que torna extremamente difícil fazer a gestão disso no dia a dia e fazendo com que muitas vezes se conceda o direito de acesso fora do horário com o usuário, mas isso seja esquecido de ser revogado depois. Com o User Lock é extremamente fácil fazer esse gerenciamento e eu posso com facilidade entender quem são os usuários que têm direito de logon em algum horário diferente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu criei uma política que é para usuários que trabalham no turno da noite. Extremamente simples de ver quem são esses usuários. Se esse usuário tenta fazer logon, ele vai ter o acesso negado. Outra diferença importante em relação a AD é que se esse usuário se loga dentro do horário válido e permanece logado depois que esse horário é extrapolado, o Windows nativamente não toma nenhuma ação em relação a ele. Ele segue podendo trabalhar, e isso muitas vezes vai acarretar horas extras não autorizadas. Com o User Lock, eu posso configurar a política para derrubar esse usuário depois do tempo não autorizado. Eu também posso caracterizar esses usuários em relação ao risco que eles representam. Eu posso, por exemplo, dizer para a ferramenta que uma tentativa de logon fora do horário autorizado é uma atitude suspeita que vai ser classificada como de alto risco. Não só ele botou um flag aqui para essa conta de usuário, como também me mandou um e-mail alertando sobre esse comportamento suspeito. Vocês imaginem um cenário, por exemplo, onde o usuário está trabalhando na mesa dele, logado normalmente, e ao mesmo tempo alguém usando a credencial dele está tentando fechar uma VPN a partir da China. Isso é um comportamento altamente suspeito, que se vocês não tiverem mecanismos para conseguir detectar esse tipo de comportamento, vocês estão sujeitos a passar por um sério incidente de segurança que só vai ser detectado muito mais à frente. O User Lock não controla apenas sessões do Windows. Eu posso utilizar ele para controlar sessões de VPN, sessões Wi-Fi, onde eu uso autenticação via radios, e até mesmo aplicações web, tornando extremamente útil para cenários de BYOD dentro da organização, onde eu posso controlar daí o acesso a dispositivos não Windows. Vou dar uma olhada na questão do IS, por exemplo. Eu tenho um usuário logado aqui, que ele também abriu uma sessão de TS para outro servidor. Isso está permitido dentro da política que eu criei, que deixa uma sessão workstation, um outro logon via TS. Esse usuário vai tentar abrir um aplicativo web da organização nessas duas máquinas diferentes, o que já não é permitido. Esse aplicativo está com autenticação integrada com Windows. Quando eu tento acessar, ele sabe que é esse usuário que está tentando acessar. Primeira sessão, ok, com sucesso. Segunda sessão, a partir de outra máquina, opa, isso já extrapolou a política e isso está gerando um alerta. Todos esses acessos são sempre registrados na ferramenta e eu posso, a qualquer momento também, gerar relatórios que me dizem o que aconteceu. Esses relatórios eles podem ser schedulados para rodar automaticamente, ou eu posso, por exemplo, delegar o direito de geração dos relatórios para o RH, para que eles mesmos possam fazer o batimento entre as solicitações de horas extras